eu não sei que expressão usar para definir o comportamento dessa pseudo-jornalista, tá? Eu te entendo. Ela está se superando. Ela consegue se superar a cada dia. Exato. E eu entendo... O problema é a emissora dar guarita para uma pessoa dessa. Eu entendo acho assim, um surreal. Comunista autodeclarado. Agora, um jornalista tarado por perseguição é uma coisa... É o orgasmo ditatorial. Então vamos colocar, Matheus, aqui o vídeo da Daniela para o pessoal ver, que quem ainda não viu é assim, aterrorizante. É surreal. Essa é a última foto e estes são os que andam com Deltan Dallagnol no seu último dia na política. Por fim, antes de jogar a bola para todo o meu time aqui, o deputado agora cassado, Deltan Dallagnol, fez uma espécie de convocação para que as pessoas fossem às ruas e voltou a fazer ataques brutais às instituições. Eu sempre cito a entrevista do Fábio Sais Silva, ele é um estudioso do caso. Ele aponta este homem como a raiz inaugural dos atos que culminam no 8 de janeiro. Vem de um tweet de Deltan, a primeira grande massa de ataques às instituições e aos tribunais superiores, em especial ao Supremo. Ele volta a ofender ministros, e de novo, isso é ofensa, né? Ele volta a ofender as pessoas que o julgaram, ele ataca Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes que sempre foi um fiel da balança, muito mais pró do que contra a Lava Jato. Diga-se o que é, fato é isso. Apesar de você ter a sua opinião, o fato é esse. Olha só que absurdo. Como ela é mentirosa. Meu Deus do céu, é surreal. Então, o que é maravilhoso desse vídeo, porque eu gosto de analisar não como é opinião. se fosse... eu gosto de analisar, Adriles, eu vou passar a bola para você nessa, como se fosse de maneira até de sala de aula, né? Sem querer ter ar professoral aqui. Mas é o seguinte, não dá para ser mais claro do que o que a gente acabou de ver, como a imprensa transmuta, né, modifica a opinião dessa militante de extrema esquerda em fato. Eles fazem isso nas manchetes, eles fazem isso selecionando o que vai ser relevante e destacado na capa do jornal. Então tem temas irrelevantes que eles colocam em primeiro lugar em destaque e os temas verdadeiramente relevantes eles jogam lá para o rodapé e ainda conseguem subverter a lógica de tudo. Adriles, por que ainda tem gente que assiste e dá credibilidade para uma instituição, para uma empresa como a CNN, que comporta esse nível de delinquência intelectual? Bom, a primeira pergunta tem que ser invertida. Por que a CNN dá guarita, dá espaço e dá lugar para manifestantes de extrema esquerda? Ou se dá, eventualmente vão dizer, deveriam dizer, essa é uma manifestação de extrema esquerda que está subvertendo a lógica de acordo com a ideologia dessa apresentadora. Porque isso é antijornalismo. Ela chega a dizer que é um fato, não opinião, o fato, a opinião absolutamente deturpada da realidade, quando ela diz que a opinião, a crítica legítima, absurdamente legítima do Deltan Dallagnol, que fala do absurdo, da injustiça de terem caçado um deputado que combateu a corrupção e ter corruptos entranhados no poder, cujo establishment está se revoltando contra o combate à corrupção que foi feita no passado. Ela diz que é fato notório que os ataques às instituições foram feitos da parte do Deltan Dallagnol num tweet passado em que ele critica a corrupção do establishment corrupto que volta a se apossar do Brasil. Ou seja, isso está no bojo do inquérito de atos terroristas intelectuais que fomentaram o 8 de janeiro do Alexandre de Moraes. O que quer dizer isso? Qualquer crítica, legítima que seja, ao sistema eleitoral, ao Alexandre de Moraes, ao TSE, que teria participado como um ator político parcial no âmbito das eleições, qualquer crítica ao Tribunal Superior Eleitoral, ao Supremo Tribunal Federal, qualquer crítica às instituições ou pessoas que fazem parte das instituições, seria vista como ato golpista que fomentaram as invasões do 8 de janeiro. Ou seja, eu,
o Denis, a Geisiane, o Marco Antônio, qualquer conversa de WhatsApp, qualquer tweet, qualquer opinião contrária à vontade soberana dos ministros, o que é a base da democracia, a crítica legítima ou não legítima, ou mesmo a crítica leviana, incisiva, agressiva, simbolicamente violenta, é parte da democracia. Todo esse bojo de críticas viram atos golpistas contra instituições. Na verdade, o que ela está fazendo, a senhora Daniela Lima, é legitimar um Estado ditatorial atentatório à democracia. Ela está legitimando prisões arbitrárias, ela está legitimando censura prévia, ela está legitimando desmonetização, massacre ao sustento de jornalistas, influenciadores, políticos, ela está legitimando o exílio de jornalistas, ela está legitimando a demissão em massa de jornalistas e influenciadores por crime de pensamento, por crime de opinião. Esse tipo de jornalismo subverte o próprio princípio de jornalismo, que é tentar investigar a realidade para chegar a um esboço de verdade e enfiar goela abaixo uma verdade ditatorial que está sendo enfiada no povo brasileiro, nos jornalistas e na opinião. O que essa mulher comete é exatamente simbólico de toda uma grande mídia que está endossando o escopo de uma ditadura que está se formando no Brasil. Se formando não, já se formou. Porque qualquer opinião, qualquer crime de pensamento, de consciência, qualquer tentativa de esboço de formar uma investigação da realidade é vista como crime pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, você ter uma mídia que endossa isso, você ter uma empresa que endossa um tipo de opinião como essa, isso sim é atentatório à democracia. É 1984 na veia. Mas você usa de argumentos, de palavras como liberdade e democracia para sufocar a liberdade e a democracia. Adriles Jorge. Ela é a tradução viva do sufocamento da democracia que a gente está tendo por gente que está usando levianamente o nome da democracia para sufocar as liberdades individuais e os direitos garantidos para o cidadão pela Constituição. Eu quero passar a bola para o professor Denis, que é o seguinte. Professor, eu entendo que as pessoas se movem a partir de desejos e vontades dentro da natureza humana mesmo. Com base na natureza humana, o que move uma mulher, que nem essa jornalista patética, a fazer o que ela fez nesse comentário e ela faz todos os dias na CNN? Quer dizer, é status, é dinheiro, é estar bem com o pessoal que está no regime autoritário de plantão hoje no Brasil? Ela quer acesso ao executivo? Ela pensa o quê? Na aposentadoria dela como parte de uma assessoria pessoal de imprensa de um ministro? O que ela quer? Porque só pode ser de duas uma, né? Ou é grana ou é status. Status quo. Cara, existe uma dimensão aí que é uma composição geral do que nós poderíamos chamar dos ungidos. São grupos que começam a se elogiar, são grupos que começam a deter o que eles acreditam ser o monopólio da verdade. E uma vez que você deixa claro para você mesmo, em primeiro lugar, e para aqueles que te estão próximos, que você tem o monopólio da verdade, todo o resto passa simplesmente a ser um mal a ser combatido. Não é um adversário político com o qual eu possa conversar, com o qual eu possa trocar ideia, que a gente possa discordar livremente. É preciso aniquilar a presença do outro, afastar, silenciar a presença do outro como um mal absoluto. E essas pessoas são treinadas nisso, né? Elas fazem isso com muita competência. O que é pior é que para fazer isso bem, elas têm que vestir uma roupa do bonismo, né? Elas têm que vestir uma roupa de quem está trabalhando para salvar a humanidade. Essas pessoas sempre num registro altissonante, né? Olha, se não for assim, as próximas gerações não vão subsistir. Mas, na verdade, no fundo, é algo muito mais medíocre. É poder imediato, é autocelebração, é acesso às pessoas certas para resolver os seus problemas pessoais, é jogo de poder da pior estirpe. Então, porque não tem valor. Não, e é um argumento não até tem uma base de valores, não tem que oriente essa pessoa. Não tem. E essa então, quando a gente chama de esquerdista, eu acho legal destacar isso. Princípios. Ausência de princípios. Então, quando você tem ausência de princípios, por mais que ela vire e fale, eu não sou de esquerda, eu não sou isso, eu não sou aquilo, ela naturalmente se coloca no campo da esquerda porque o stalinismo,
O marxismo é exatamente isso. Mas é a eles luta pelo conseguiram. poder. Não é a luta por princípios e valores. Mas eles conseguiram fazer uma sepsia no discurso que é extraordinária. A ditadura moderna, Pra ela parecer se que traveste de democracia. Isso. Ah, a Venezuela tem democracia. Por quê? Não, tem plebiscito todo dia. Ou seja, eles se travestem, eles pegam as instituições, a burocracia, a burocracia do discurso democrata para legitimar uma ditadura e para legitimar o poder. E é um argumento até teológico. Todo mal se disfarça Exato. de um discurso do bem. Lúcifer é assim, é o mais belo dos anjos, que se traveste de um humanista que está se rebelando contra o senhor de escravos, que é Deus. Não, e quando terrível isso. E é isso. Pode perceber que essas pessoas elas não contemplam a ideia de princípios bem estabelecidos porque elas precisam jogar com o outro como instrumentos de realização de um poder, de realização de mundo. Então eu não te vejo como um indivíduo dotado de direitos, liberdade, etc, etc. Você é uma coisa a ser utilizada num projeto. E se você não age como essa coisa a ser utilizada no projeto, você não me serve. Você é o mal encarnado. Ô, Denis, mas só pra gente não ficar só no plano das abstrações, eu tenho que fazer uma crítica até ao Deltan Dallagnol. Ele falou que todo mundo já sabe, que é uma usurpação do poder por classes corruptas, que quem combate a corrupção hoje é condenado, e quem é corrupto volta à cena do poder, legitimado pela justiça, mas ele em nenhum momento oferece uma saída clara e objetiva para o que a gente está passando. A gente está falando aqui todo dia, a gente tem a personificação de uma ditadura no que hoje? Numa pessoa chamada Alexandre de Moraes, que todo mundo percebe, inclusive dentro da esquerda, de maneira clara, ou obtusa, ou escamoteada para debaixo do tapete, que o Alexandre de Moraes está atropelando todas as leis e atropelando as constituições com anuência silenciosa ou não de outros ministros. Então a gente está pedindo pelo impeachment do Alexandre de Moraes. Ele não fala isso. Ele não objetifica como que a gente sai dessa. Porque todo o arcabouço burocrático de poder estabelecido, quer seja o executivo, que é candidato a ditador, o judiciário, que é o ditador hoje do país, e o legislativo acovardado, e a imprensa, na pele da Daniela Lima e de tantos outros, que é anuente a esse estado ditatorial, não permitem que haja uma saída pelo caminho burocrático nenhum. O único caminho para chocar essa gente, para estabelecer um freio nessa gente, seria o impeachment de um dos ministros, e esse que se mais destaca é o Alexandre de Moraes. E ninguém diz isso de maneira clara e objetiva. Não adianta fazer um discurso para uma população amedrontada que tem medo de sair às ruas e que tem medo de ser presa, de ser censurada, de ser perseguida com a mais legítima razão. Se você não oferece saídas claras e objetivas, a gente não vai sair dessa e a gente vai ficar anos numa ditadura.